Gravando, gente. Boa noite a todos, novamente, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos apresentando mais uma das formações brasileiras em psicomotricidade, com a presença de Cacilda Gonçalves Velasco, que é uma professora, pedagoga, profissional de educação física e psicomotricista, membro da Academia Brasileira de Profissionais da Natação Infantil, titular especialista da Associação Brasileira de Psicomotricidade, número 51, Rio de Janeiro, diretora técnica e terapeuta da Associação Vencer, bacana isso, São Paulo, formadora da primeira pós-graduação e formação em gerontopsicomotricidade pela Associação Vencer, da Faculdade Oeste de São Paulo, em 2021. A psicomotricista Cacilda tem atuação em terapias psicomotoras aquáticas desde 1984, 19 livros publicados na área da psicomotricidade, em especial em psicomotricidade aquática e gerontopsicomotricidade. Ela é coordenadora e docente em cursos de pós-graduação em diferentes entidades acadêmicas do país há mais de 20 anos, com mais de 500 profissionais formados. Cacilda tem participação em diversos congressos nacionais e internacionais, assim como cursos promovidos ligados à psicomotricidade, como também a publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais, e ela está sempre promovendo esta ciência. Prezada Cacilda, fiquei emocionada, Cacilda. Eu que estou, meu Deus, o prazer é todo meu, extremamente honrada por você para poder apresentar. Nós somos assim a mais jovenzinha formação da ABP e nos surgiu assim de uma conversa. Na verdade, não era nem nossa promover isso enquanto formação, mas que realmente eu acredito que seja necessário, importante, porque o mundo está envelhecendo. Então, muito obrigado pela abertura, pela sede, né, nossa aqui no espaço de vocês. E eu preparei um materialzinho muito modesto, mas que dentro do cronograma que vocês nos apresentaram, da organização, eu acredito que a gente vai tentar explicar direitinho por que a gente montou isso, para quê, e o que a gente pretende de frutos desse trabalho, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, que eu acho que, através das imagens, eu vou conseguir transmitir uma melhor mensagem para vocês. Eu queria começar, e eu acho que é bastante oportuno, nós começarmos com esse exemplo de envelhecimento que é a Fernanda Montenegro. Ela acabou de ser indicada para a Academia Brasileira de Letras, ela já tinha sido indicada há 2 anos atrás, ela não aceitou, da mesma forma com que ela foi indicada para alguns cargos públicos e ela não aceitou, porque ela tem no teatro a sua realização pessoal e profissional, mas eu a escutei ontem numa entrevista e ela disse que finalmente aceitou, não para ser um membro imortal, mas para se ocupar, para ocupar o envelhecimento dela, porque ela não tem mais futuro. E com 92 anos, escutar uma pessoa que ainda deseja produzir dentro de uma Academia Brasileira de Letras é para a gente assim se reverenciar. E ela, nesse vídeo bem breve, fala uma afirmação de Simone de Beauvoir a respeito da velhice. E que eu não vou ficar aqui repetindo minhas palavras, se eu encontrei esse trecho tão profundo e tão verdadeiro
de uma mulher que sabe dizer isso melhor do que eu. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais que viver sem tempos mortos. E eu acho que essa afirmação da Simone de Beauvoir, que não é do nosso século, nos é tão presente, nos é tão atual, o quanto é importante que a gente não viva de tempos mortos, que a gente viva, a gente não só sobreviva. Então, a preocupação de montar um trabalho, de formar profissionais e de encaminhá-los dentro da gerontopsicomotricidade vem de um estudo de mais ou menos alguns anos, que eu venho quase 30 anos, a respeito da retrogênese psicomotora e também do meu envelhecimento. Eu acho que meu grande professor foi a própria vida e a minha mãe. Eu não queria envelhecer como a minha mãe estava envelhecendo. E eu enxerguei na psicomotricidade o melhor dos caminhos. Então, acho que esse exemplo me deixou poder acompanhar os idosos que passaram por nossa entidade, por nossa vida, e foi mostrando que esse era o caminho melhor, formar profissionais para intervir conosco, com os idosos. E um momento também muito próprio, e que eu acho que foi assim marcante para nós todos no mundo inteiro, foi a abertura das Olimpíadas deste ano em Tóquio. Quando você vê um idoso bastante acometido, que era um atleta, sendo reverenciado desta forma no acendimento, na passagem do fogo olímpico. Então, veja, um atleta desse, nessa idade, mostrando ao mundo o valor que esse povo oriental dá a tudo que ele construiu naquele time, a tudo que ele construiu naquele país. Então, eu acho que esse momento é muito simbólico e que traz para nós que a velhice precisa de respeito. A falta de equilíbrio dele, são atletas dele. Ele era um atleta que ficou um técnico do time, segundo consta, um técnico muito autoritário, muito exigente, mas que, independente de tudo, ele deixou marcas profundas no time, era um time campeão em Tóquio, no Japão, e que, homenageado dessa forma, eternizou aquilo que a gente diz de valor. Olha o valor humano que esse homem representa diante daquele público do mundo inteiro assistindo um evento esportivo. E uma coisa super importante é a utilidade. Então, a Fernanda nos traz, ela ainda quer ser útil, ela ainda quer produzir alguma coisa. Padre Fábio de Mello tem um momento nas lives dele e no próprio Facebook dele que ele diz assim, que ele está muito preocupado quem é que vai colocar o Padre Fábio de Mello no sol. Mas ele está muito mais preocupado quem vai tirar o Padre Fábio de Mello do sol. Porque ele quer ser útil até morrer. E quando ele não for mais útil para nada, não vale a pena viver.
E a gente percebe isso no envelhecimento. Quando nós não somos mais úteis para ninguém, não tem sentido a vida. E o que falta na nossa sociedade hoje é esse respeito, o respeito ao valor que esse ser humano fez na sua biografia, na sua história, a utilidade que ele ainda possa ter com as suas experiências, com a sua sabedoria, com a sua vivência. E essa história de vida, essa biografia que ele nos deixa, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada. Eu tenho, assim, pessoalmente falando, uma inquietação e uma tristeza profunda quando eu vejo algumas crianças que não sabem a história dos avós, não sabem nem de onde vieram, como os avós se conheceram, a história de família, não têm o menor interesse por saber, quer dizer, não quer saber do seu passado. Isso é, segundo o pensamento humano, cadê o meu passado? Da onde eu vim? Isso é muito importante. Isso precisa ser criado dentro da cabecinha das nossas crianças. E eu sinto que hoje não há muito esta preocupação. Então, o surgimento deste curso, que veio a ser o primeiro curso em gerontopsicomotricidade, nós agregamos a formação pessoal e corporal, pensando em toda a inquietação que nós estamos vendo na sociedade atual. Nós estamos passando, a psicomotricidade está passando um momento de autodefinição e de afirmação enquanto profissão, e nós estamos muito preocupados, todos aqui sabem o quanto nós estamos preocupados com a qualidade desse profissional. Que profissional é esse que nós, eu me coloco entre vocês todos, estamos colocando no mercado de trabalho? Quem é esse profissional que vai formar outros? Será que ele está preparado? Será que ele tem todo o subsídio adequado para criar outros profissionais? Então, dizem assim, né? Que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? Mas também precisamos pensar que filhos nós estamos deixando para esse mundo. E eu estou muito triste, muito triste. Eu estou vendo que nossas crianças não têm educação, nossas crianças não conseguem conversar, nossas crianças não têm respeito, nossas crianças não têm escuta alguma para o idoso, e isso não pode continuar. Nós precisamos mudar esta mentalidade de cultura de respeito para quem nos deixou aqui, para quem nos formou, para quem nos gerou, né? Para quem construiu a nossa história. A minha história não é minha. Ela foi construída pelos meus pais, pelos meus avós. Eu sou o resultado da história deles. E a intenção nossa é a melhor das qualidades. Estudamos bastante, pesquisamos bastante e dividimos todo o nosso estudo com o professor Vitor e construímos um projeto de 21 meses com 18 disciplinas, uma carga horária de 530 horas, um estágio supervisionado que nós temos como prática supervisionada, que cada aluno vai criar dentro do seu próprio, da sua própria área, do seu próprio estado. Hoje nós temos pessoas do Brasil inteiro fazendo curso. E uma formação pessoal que convidamos o querido Juan Mila para colaborar conosco nesse trabalho. Eu vou passar para vocês a apresentação de quem somos nós, apesar que eu acredito que todos que estão aqui nos conhecem, mas eu vim de uma psicomotricidade aquática, e o meu início de carreira enquanto psicomotricista foi durante muitos e muitos anos no espaço aquático. E há 20 anos que eu comecei, há 20 e poucos anos eu comecei a me dedicar ao estudo da gerontopsicomotricidade. Então, a Associação Vencer, ela é fruto da dissolução de uma escola de natação. Então, eu vou passar um videozinho bem curto do que hoje nós estamos constituídos.
entidade fica juntinho de seus parceiros, como o Hospital da Face, a Rua Isonzo, 163, no Sacomã, São Paulo. Nesse prédio, temos estrutura de um mezanino, onde praticamos nossos lanches comunitários com os alunos. No terceiro andar, temos nossa secretaria administrativa e funcional, nossa sala de aula Rivalon, totalmente adequada e equipada para o nosso sistema de ensino. Logo ao lado, nossa sala de atendimento psicomotor Júlia Guerra, montada para atender a toda a demanda das intervenções necessárias. E ao lado, nossa biblioteca Vitor da Fonseca, com rico acervo na área da saúde. Já no quinto andar, temos o amplo e fabuloso espaço Gisele Subirran, com capacidade para muitos tipos de atividades, praticando-se todos os protocolos de segurança. No térreo, contamos com o Anfiteatro Romano Velasco, com capacidade para 180 pessoas, totalmente equipado para grandes eventos. E nesse mesmo edifício, um estacionamento para atender às nossas demandas. Na Rua Rica 327, temos o edifício onde se localiza outro parceiro nosso, o Instituto Velasco, com auditório específico, e em frente temos a entrada antiga da nossa Associação Vencer, onde encontramos a linda piscina, com total acessibilidade aos vestiários, a sala terapêutica para atendimentos de fisioterapia e também para qualquer outra atividade corporal.
Bom, essa é a nossa entidade, de uma maneira bastante resumida, aquilo que a gente faz aqui em São Paulo, já desde 1984, enquanto Flechinha, e depois, em 2003, transformando em associação. Atualmente, o nosso projeto aquático está entregue a dois grandes amigos, que é o Alberto Clary e o William Uruzzi, que comandam o trabalho aquático e, graças a Deus, eles conseguiram o que a minha vida toda eu sonhei, que era a gratuidade aos deficientes. Eles conseguiram levar o projeto para a Caixa Econômica Federal e hoje nós temos mensalmente 100 gratuidades para deficientes no trabalho de natação adaptada. Então, isso para mim é uma realização, nem pensei que eu estaria viva para poder ver isso acontecer, mas graças a Deus aconteceu. E aí, assistindo a live da Rosa e conversando com a Suzana, eu achei que era interessante eu colocar aqui, até por conta do meu trabalho epistemológico, por conta dos estudos que nós realizamos, uma diferença do que é gerontologia, gerontomotricidade e gerontopsicomotricidade. A gerontologia é um campo de estudos que investiga as experiências do envelhecimento em diferentes contextos socioculturais e históricos. Ela abrange o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico. Ela investiga o potencial do desenvolvimento humano associado ao curso da vida, ao processo normal do envelhecimento que todos nós vamos passar. Ela caracteriza-se por campos de estudo multidisciplinar e recebe contribuição e metodologia e conceitos de diferentes áreas, da biologia, psicologia, ciências sociais e disciplinas muito da área médica. Então, a biodemografia, neuropsicologia, história, filosofia, direito, enfermagem, psicologia educacional, psicologia clínica e fundamentalmente da medicina. Já a gerontomotricidade é, por definição, uma sub-área da motricidade humana, que perspectiva o desenvolvimento da aptidão física e da autonomia funcional do idoso, bem como permite uma melhoria da sua qualidade de vida através de uma simbiose estabelecida entre a atividade física e o funcionamento fisiológico, orgânico e biológico. Já a gerontopsicomotricidade é uma intervenção que entende a pessoa de uma forma global e histórica, já que a retrogênese psicomotora ela inicia o processo do envelhecimento e diminui as capacidades motoras. Nós começamos a envelhecer a partir do momento que nós nascemos, nós estamos envelhecendo a cada dia e vamos diminuindo as capacidades motoras, cognitivas, psicoemocionais e sociais de todos nós. Essa intervenção, ela utiliza de diversas atividades lúdico-terapêuticas, relaxação, atividades expressivas, atividades culturais, físicas e sociais. Então, ela trabalha com o sujeito e com a corporeidade desse sujeito, com o seu histórico, a sua biologia, a sua biografia. Tá? Então, eu acho que era para mim deixar isso bem esclarecido. Vou passar aqui para vocês, e acho que é fundamental, dizer por que nós criamos o projeto de idosos há tantos anos e da onde ele nasceu. Como que surgiu isso se nós éramos uma escola de natação? Então, por que houve esse interesse? E vocês vão entender pelas imagens que nós tínhamos um trabalho muito, muito diferenciado com idosos e entendemos naquele trabalho que poderia se nascer lá um trabalho psicomotor ligado à ecologia. E a gente começou a produzir um projeto psicomotor há mais de 25 anos. Nós adotamos 2 praças públicas e fomos todos os dias de manhã oferecer gratuitamente à comunidade
atividade física. Não falávamos em psicomotricidade. Não era essa a intenção. A intenção era oferecer exercício à comunidade do nosso entorno. Essa é uma das... Pusemos uma placa na praça e oferecemos gratuitamente isso. Começamos com uma praça muito próxima da nossa escola e depois, com um sucesso tão grande, fomos convidados a ir em outra praça. Essa praça é a mais bonita delas, uma praça mais bem cuidada. Mas nós também cuidávamos, limpávamos a praça, varríamos a praça e promovíamos trabalhos todas as manhãs, 7 horas da manhã, para a comunidade em geral. Vinha quem queria. Tínhamos a ajuda de um educador físico e o público vinha chegando. A cada semana, novas pessoas vinham chegando para fazer os exercícios e aceitar as propostas corporais que nós promovíamos na praça. Nessa praça, em especial, nós chegamos a 182 idosos inscritos. Ela ficou pequena, nós não dávamos conta disso. E a maioria eram idosos, apesar de que era para a comunidade, mas quem se aproximava eram os idosos. E todo o trabalho que nós realizávamos, nós sempre explicávamos, conversávamos muito, e sempre através da atividade física nós dávamos um conceito de psicomotricidade, de consciência corporal, e tratávamos cada um deles como um sujeito único, escutando as suas histórias, procurando saber do que ele mais gostava, fazendo planos para a próxima aula, e fomos fazendo uma amizade muito grande na região. E um ia trazendo o outro, um ia trazendo o outro. Ganhamos esse uniforme de um parceiro nosso. Na verdade, naquele momento, nós nem sabíamos aonde nós iríamos chegar. Nós simplesmente íamos todos os dias, às 7 horas da manhã, para oferecer. Não se pagava nada e promovemos, assim, tudo que a gente sabia. Dança circular, dança cigana. Fazíamos, durante 1 hora, atividades corporais com todos. Dança sênior. De uma maneira muito sutil, eu sempre introduzia conceitos psicomotores, sempre procurava que eles tomassem consciência das suas dificuldades, o que mais os incomodava. E era assim, tudo muito alegre, todos muito felizes de estar lá. Em dias de chuva, eles queriam que nós criássemos exercícios com guarda-chuva, eles não queriam faltar em hipótese alguma. Conforme o número de participantes ia crescendo, a praça começou a ficar muito pequena.
Nós criamos materiais alternativos, então, com garrafinhas de água, fizemos pezinhos para que eles pudessem trabalhar um pouco mais de força. É claro que quem tivesse algum pezinho em casa trazia, mas eles mesmos construíam, punham pedrinhas nas garrafinhas. E a gente percebia o capricho de alguns que faziam com tanta delicadeza, traziam com tanta boa vontade. Trabalhávamos com elástico para trabalhos de flexão, de extensão. E todos eram muito atentos e muito preocupados naquilo que a gente promovia. Sempre perguntavam, sempre queriam mais informações. Aqui já é a outra praça, próxima da escola de natação. Aqui nós estamos vendo outros materiais alternativos. Era o cabo de vassoura, a mesma vassoura que varríamos a praça, tirávamos a vassoura e utilizávamos o cabo para fazer trabalhos de alongamento. Tudo que não custasse dinheiro, que não desse nenhuma despesa para elas, a maioria mulheres, e muito poucos homens. Os homens têm uma resistência maior, isso até hoje no grupo de idosos, os homens têm uma resistência maior de participação. Isso é estatístico mesmo. Aqui o trabalho, elas estão brincando com elástico, tudo era muito divertido, muito alegre. Fora isso, a gente fazia também muitas festas na praça. Essa praça em especial fica num bairro de classe mais financeiramente mais baixa, e a praça é muito mais judiada, né? E nós tínhamos muita preocupação de cuidar dessa praça. Como nós não tínhamos estepe, nós usávamos a guia da praça para os exercícios. Nunca tivemos nenhum acidente, os carros nos respeitavam. Por um tempo, até o policial passava para nos proteger, porque é uma zona de muito perigo do nosso bairro, mas nunca tivemos nenhuma intercorrência. Até hoje, nós utilizamos essa praça para algumas atividades. E, fora isso, utilizamos para festas, né? Então, juntávamos a família da comunidade, junto com os idosos. É uma praça muito bonita, redonda, né? E isso nos motivava a cada dia mais a pensar no projeto, porque a coisa estava crescendo muito e nós tínhamos que dar conta daquilo. Aí fazíamos festividade, festas juninas, aniversários, comemorávamos os aniversários dos participantes na própria praça. Fizemos um evento infantil onde nós misturamos os idosos com as crianças no sentido da preservação do ambiente. Então, fizemos uma plantação de mudinhas, porque toda a grama estava muito judiada, e aproveitamos o domingo para brincar com as crianças, oferecemos brinquedos. Nós estamos numa região muito carente aqui de São Paulo, perto da maior favela
de São Paulo, que é o Heliópolis. Então, veja, esse trabalho deu um incentivo muito grande para que nós pudéssemos pensar em algo maior. Não dava para ficar só com aquele trabalho da praça. E aí a gente percebeu que era possível nós podermos trabalhar com esse processo do envelhecimento, criando um projeto psicomotor bem grande. Aí trouxemos o trabalho para dentro da entidade e começamos a montar algo que eu pudesse aplicar todo o estudo que nós estávamos fazendo e acontecendo com o professor Vitor nesses nossos idosos. Primeiro porque a velhice não pode ser tratada como doença, como nós vimos há bem pouco tempo aí essa notícia, né, do CID-11, que eu acredito que é uma mera classificação de velhice, e ela não pode ser invisível, né? Nós não podemos ficar na invisibilidade. E a violência que é praticada, o preconceito e o abuso com o idoso, ser cuidado, precisa ser olhado na nossa sociedade atual, em termos de Brasil e em termos do mundo inteiro. Existe uma velhofobia, existe dentro da casa brasileira, existe uma violência física, verbal, psicológica, existe um abuso financeiro, negligência, xingamentos. Eu fiz uma pesquisa, durante a pandemia, nós tivemos 500% de aumento de violência dentro de casa. 51% praticada pelos filhos e 10% praticada pelos netos, genros, noras e cônjuges. E eles perderam o bem mais precioso deles, que é a autonomia, a liberdade e a independência. Isso é morrer simbolicamente. Isso é não ter vida. E esses idosos, nós idosos, me classifico dentro dessa categoria, precisa se sentir útil, produtivo, necessário, ativo, respeitado, com direito reconhecido. E a característica desse nosso século é que nós vamos ter que trabalhar até mais de 80 anos. Eu tenho 69 anos, meu marido tem 72. Nós não temos a menor intenção de parar de trabalhar. Até porque não podemos parar de trabalhar. Então, eu acredito que é uma característica comum da nossa sociedade, a necessidade financeira que o país está exigindo, e isto é vida. Trabalhar é vitalidade. Nós temos vitalidade para ainda produzir alguma coisa. E eu queria assim deixar claro que, apesar de todo o rebuliço que houve dos comentários, que velhice é doença, não. A senilidade é considerado o CID-11, que é o processo onde há uma patologia, onde haja alguma causa impregnada naquele envelhecimento. A senescência, que é o processo normal de envelhecimento. E nós temos que cuidar da debilidade senil. Apesar de nós termos fragilidades, eu não tenho o mesmo desempenho que eu tinha 10 anos atrás. Eu não subo as mesmas coisas que eu subia há algum tempo atrás. Eu não faço os mesmos exercícios que eu fazia anteriormente. Há uma debilidade, há uma incapacidade para algumas coisas. Mas essa fragilidade não me impede de viver, como não impede muitos idosos de serem úteis, de serem produtivos, de viverem. E aí, baseado em toda a documentação que o professor Vitor nos deixou e um pouquinho dos estudos de Morin e de Bauman, eu tentei produzir um projeto que, a princípio, era um curso de pós-graduação. Era simplesmente um curso de pós-graduação em gerontopsicomotricidade. E aí, depois de muitas trocas, por WhatsApp, por telefone, por e-mail, com o professor Vitor, e até por um certo incentivo dele, ele falou, não, você tem que construir isso um pouco maior. E eu tive assim, o grato privilégio de ter ele me empurrando para que isso realmente acontecesse. E lembrei muito que o primeiro empurrão dele foi em 1996, quando nós o convidamos para vir fazer, no Brasil, o primeiro curso sobre terceira idade.
Foi o primeiro curso internacional de psicomotricidade aplicado à terceira idade. E a partir de então a gente não parou mais de estudar e aquilo foi um conteúdo muito grande de material e a gente chegou ao que chegou agora na construção desse projeto que a gente transformou. Nós fizemos uma live de apresentação desse curso, agora em agosto, com o professor Vitor, e eu peguei só um trechinho dela aqui para mostrar para vocês a validação que ele nos deu em relação ao curso. Pessoal, confere o vídeo, vai lá no site. Da juventude que tem que ser aprendido a longo prazo. Daí a importância de um curso como o curso que a CIDA lança, primeiro talvez no Brasil, não sei se na América Latina, no fundo, a importância de um curso de pós-graduação de gerontopsicomotricidade vai-nos remeter para refletir sobre todos esses aspectos. O campo de estudo proporciona, no fundo, o tempo de gerontopsicomotricidade. Eu agora levaria a tomada de consciência, dada a minha preocupação, de juntar à psicomotricidade a informação que é prestada pela neurologia, portanto seria uma neuropsicomotricidade, não é? Para que de facto essa visão que não muito centrada no corpo, no fundo, mas de uma preocupação de facto muito profunda e fina sobre o espírito, sobre o psíquico das pessoas de terceira idade, no fundo, não é? E portanto a formação de um profissional em psicomotricidade tem tanta importância como trabalhar com bebés ou com crianças de pequena idade, como trabalhar com séniores de 75, 80 ou 90 anos. Não é? E daí a importância, de facto, de fundamentação transdisciplinar, de cruzamento de várias ciências, para nós compreendermos este período de vida que tem exatamente essa implicação. Então, com essa validação do professor Vitor, nós nos sentimos fortalecidos de realmente colocar como pós-graduação e imediatamente após já firmamos ele como um curso maior. Aí, numa simples reunião, isso foi bem próximo desse momento, a Cássia, minha parceira de vida, minha parceira de trabalho, teve a ideia de levar o projeto para a BP para se transformar num curso de formação. Não foi, nem partiu de mim. E ela falou, Cacilda, não há essa formação. Por que a gente não tenta pedir na Associação Brasileira e vemos o que é necessário fazer? E quero agradecer a gentileza da Suzana, que foi uma das pessoas da comissão científica, junto com a Fátima Alves e o Marcelo, que convalidou e aprovou a nossa formação, e a gente ficou extremamente honrada. Foi até muito rápido, porque nós íamos lançar o curso já em setembro e tivemos uma feliz notícia, assim, de repente, que o curso tinha sido aprovado, e ficamos honrados com isso. Quer dizer, não era a intenção, mas ele veio a calhar, e eu acho que ele veio num momento em que a gente pode colaborar bastante para agregar. Eu acho que ele veio só para somar, porque psicomotricidade não é coisa de criança, de adolescente ou de adulto e de idoso. Ele é coisa de humano, né? É uma ciência do humano. E como ciência do humano, a gente precisa formar profissionais para trabalhar bem com o humano. E aí eu coloquei aqui quais são os nossos objetivos, né, com o curso, que tem, assim, não tem a menor modéstia de dizer que pretende oferecer aos alunos a compreensão do processo do envelhecimento de uma forma muito ampla, com muitas disciplinas. Eu vou dar o elenco de disciplina para vocês, que todos assimilem um conhecimento maior sobre as síndromes geriátricas. Nós precisamos entrar neste mundo, e não é um mundo bastante sombrio, bastante nebuloso,
estudar todos os aspectos epidemiológicos e demográficos e antropológicos do envelhecimento populacional do brasileiro. Aqui há um envelhecimento diferenciado em função não só do clima, mas do tipo de trabalho, do tipo de demografia, do tipo geográfico de cada região, e isso nós vamos dar no curso também. Estudar a heterogênese em todos os seus aspectos biopsicossociais e conhecer o que a gente tem de políticas públicas, que é muito pouco, mas é importante conhecer o que tem para melhorar o que nós temos e construir coisas maiores, melhores e em número maior e suficiente para o número da população adequado. Elaborar programas de atendimento, eu acho que essa é a meta maior nossa, e depois no final eu vou até dar uma novidade para vocês em relação a isso. Programas que possam atender tanto no aspecto terapêutico, quanto no aspecto educacional, quanto no aspecto esportivo, porque nós não vamos trabalhar somente com idosos com patologia, mas sim com idosos sãos. O objetivo é trabalhar com idosos para retardar o processo de envelhecimento. Não é só com idoso acamado, com idoso institucionalizado. Os programas não são médicos e não são só terapêuticos. Eles são por idoso de uma maneira geral. Cada um vai ter a sua especificidade. E saber realizar com precisão as avaliações da heterogênese psicomotora para uma boa elaboração de diagnóstico e planejamento de intervenção. Conhecer os conceitos sobre o gerenciamento de cuidados, porque nós não estamos formando cuidadores. Há uma grande diferença entre o que é um cuidador e um gerontopsicomotricista. O cuidador é muito necessário, é muito importante, ele às vezes até é um familiar, e o cuidador precisa de cuidados. E esse cuidador também pode ser beneficiado pelo profissional gerontopsicomotricista. E reconhecer as necessidades específicas para elaborar programas de intervenção junto a essa população. Desculpa. Meu mousezinho não está querendo funcionar. Aqui está o elenco das disciplinas, para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, dos temas das disciplinas. Então, cuidados paliativos nós já tivemos, foi a nossa primeira aula. Cinesiologia e biomecânica no envelhecimento também já tivemos. A próxima semana já estamos entrando na nossa terceira aula, que é anatomia e fisiologia do envelhecimento, neurologia na geriatria, aspectos psicológicos e psicanalíticos da velhice, funções cognitivas e executivas, conceitos culturais da senilidade, heterogênese psicomotora, direitos do idoso, farmacologia no envelhecimento, nutrição e envelhecimento, adaptações funcionais e intervenções terapêuticas, gerontopsicomotricidade, avaliação da heterogênese psicomotora e demais instrumentos avaliativos, gerontologia e atenção primária, e a metodologia que pretende criar um projeto, que eu já vou antecipar um pouquinho para vocês o que seria, e as práticas terapêuticas para exatamente a intervenção necessária. Este é o nosso time de docentes, que eu tenho muito orgulho, tenho muita honra de poder apresentar para vocês. Entre eles está aqui a Cristi, querida. Dr. Daniel Alveno é um excelente e um mestre doutor em fisioterapia, que tem uma linguagem psicomotora fantástica. Dr. Andrés Ferraz também. Roseli Cordeiro, que trabalha conosco na área de anatomia. Ana Cristina, de neurologia. Rodrigo e Andréia são ex-alunos nossos de turmas passadas que se dedicaram à gerontopsicomotricidade, estudaram bastante e apresentaram projetos lindíssimos. E qual é a realização nossa? Produção de profissionais. Mas se nós produzimos bons profissionais, por que não trazê-los do nosso lado? Para destacá-los, para colocá-los no mercado, para mostrar do que eles são capazes. E são também do Brasil inteiro. O Rodrigo é de Porto Alegre. A Cristi, querida, que dispensa apresentações,
Dr. Ivan Vargas, um médico que estará trazendo o que há de melhor em termos de farmacologia e primeiros socorros. Juan Mila dispensa apresentações, que vai fazer todo o trabalho de formação. Carolina, que vai fazer toda a parte de metodologia na criação do TCC. Adriana, uma advogada que vai trazer para a gente toda a parte de direito. Elaine, a parte nutricional do idoso, que é básica e é fundamental, e nós não podemos jamais esquecer que o idoso precisa ser cuidado até mesmo no processo alimentar. E o Dr. Douglas Gil, que vai fazer traz para a gente um universo de trabalho terapêutico aquático, porque nós não abandonamos a água, e nesse projeto a água também vai estar presente. Queria agora perguntar... Oi? Cacilda, querida. Oi? Eu não estou escutando. Eu não estou escutando. Você está sem microfone, Eliane. Tem que abrir seu microfone, Eliane. Aí. Cacilda, desculpa te interromper. Pois não. Mas eu quero te lembrar que você tem mais alguns minutinhos, porque não sim. sei se pessoas querem te perguntar alguma coisa, e nós temos só mais 5 minutinhos, tá? Ok. Porque nós começamos com 15 minutos de atraso, lembra? Sim, mas é porque você tinha 30 minutos, um pouquinho mais, claro, mas para poder abrirmos para as perguntas. Mas tudo bem, estamos aguardando. Estamos terminando, tá bom? E, finalmente, eu acho que é só para ilustrar tudo o que eu disse, é aqui como que a gente resume o que é o curso e que termina para vocês dando as características dele. Era uma vez um grupo de senhoras preocupadas com a sua qualidade de vida e, tendo recebido de seus respectivos médicos a recomendação de que era na atividade física que se encontrava a saúde de cada uma, vieram buscar em nossa escola Flechinha o local adequado para essa prática. Com o tempo, descobriram que próximo desse local havia uma praça muito bonita, onde seria muito agradável se praticar exercícios ao ar livre. E daí, com muita coragem, eu e mais 4 senhoras decidimos iniciar um projeto bastante especial, um programa de atividades psicomotoras que pudesse colaborar no envelhecimento de cada um de nós. Esse projeto cresceu muito, tomou um vulto imenso em nossas vidas. Com o tempo, fomos testemunhando o quanto a psicomotricidade tem a colaborar no bom processo de envelhecimento saudável, com atividades que estimulam, além da prática de atividades físicas, as cognitivas, as de memória, as de ritmo, as de atenção para cada um. Através de diferentes propostas, fomos comprovando o efeito dessa ciência. Nosso programa de trabalho abrange desde atividades físicas ao ar livre até atividades aquáticas, cursos, palestras, dança, música, teatro, artesanato, oficinas cognitivas, inclusive o estudo de língua estrangeira. A felicidade demonstrada em cada uma de nossas propostas nos faz acreditar que estamos no caminho certo para recebermos a enorme demanda de idosos em nossa sociedade. No entanto, é preciso criarmos políticas públicas para esse atendimento, capacitar profissionais para essas intervenções, ampliar o leque de atendimento assistencial e efetivo nas áreas da saúde e da educação. E, com isso, decidimos então fazer crescer essa que virou mais uma de nossas paixões, a psicomotricidade e o envelhecimento. Criamos neste ano o primeiro curso de pós-graduação em gerontopsicomotricidade, com o objetivo de capacitarmos profissionais para esse novo e emergente mercado de trabalho, a população idosa. Esse curso trará um enorme diferencial, já que tem em seu currículo 19 disciplinas com 550 horas de carga horária
e nele também será aplicado um estágio social importantíssimo aos profissionais. Estamos honrados em divulgar e apresentar o fruto de um trabalho muito dedicado, realizado há quase 20 anos, tendo como base a ciência. Bom, quais seriam as habilidades e competências? Uma titulação concedida como especialista em gerontopsicomotricidade, como gerontopsicomotricista. As competências seriam possuir habilidade de intervenção junto aos idosos, em diferentes frentes de trabalho, e as áreas de trabalho seriam nas famílias, nos residenciais, clínicas e hospitais, instituições, atenção primária, associações e entidades acadêmicas. Precisamos de uma sociedade para todas as idades. Uma sociedade ideal é aquela que não permite que a diferença se transforme em desigualdade, pois a velhice já é o futuro do Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal. Deixa eu interromper aqui a... Agora eu estou disponível, se você quiser, Eline, as questões. Cacilda, para de compartilhar. Eu estou tentando. Lá em cima tem um vermelhinho e está Stop Share. Pronto. Ok. Ó, eu, em primeiro lugar, quero te dizer, quer dizer, agradecer em nome do capítulo Minas Gerais, a sua presença, a sua apresentação da formação, com detalhes, com vídeos, né? E que a gente consegue entender e perceber a amplitude do seu projeto, né? E eu acrescentaria no nome da associação Vencer Velho. A sua associação Vencer Velho. É um convite, né? A gente observando, escutando, vendo as imagens, a sua proposta. É um convite, venha ser velho, vem ser velho. Mas tem uma questãozinha. É um privilégio, é um privilégio, né? Sim, claro. Mas tem uma questão que me fica ainda, diante de muitas perguntas que já me fizeram sobre as formações em psicomotricidade, ex-alunos, pessoas interessadas, e que se dirigem ao próprio capítulo, perguntando. A sustentação teórica, né? Porque quando você fala você cita bases psicanalíticas, você cita sempre o Vitor da Fonseca, né? Dá para a gente perceber um objetivo sensório-motor, um prazer sensório-motor, né? Uma criatividade, os aspectos tônico-emocionais, afetivos, mas eu sinto falta, e diante do que as pessoas me perguntam, o que sustenta a formação, e nem tanta formação. Qual é o norte teórico de Cacilda Velasco? Na verdade, o meu norte principal, Eline, durante todos estes anos passados, gerou em torno da água. Eu fui uma psicomotricista que trabalhei com psicomotricidade aquática. Quando eu encontrei o idoso, eu vi que era possível ele na água, mas trabalhar com ele fora d'água tinha muitas coisas possíveis na ciência para serem desenvolvidas, e aquilo me apaixonou. E naquele momento, minha mãe estava passando por um processo de envelhecimento muito doentio. E eu achei por bem nela utilizar da minha mãe para tudo que eu estudava nos livros do Vitor, que eu via da retrogênese, eu constatava ao vivo e a cores acontecendo com ela. E eu falei, meu Deus, eu preciso pensar nestes nossos idosos que vêm aqui simplesmente para nadar. Então, quando a gente convidou o Vitor para vir para o Brasil para falar, já foi uma primeira iniciativa. A
primeira iniciativa foi, eu vou estudar mais isso e não vou ficar tanto na água. Porque o meu trabalho foi sempre com terapias psicomotoras com deficientes. Eu trabalhei 28 anos com terapias psicomotoras com deficientes. Sim, mas a sua base teórica é A base- psicanalítica, é neurociência, vem através do conceito de corporificação da neurociência, que o professor Vitor tanto gosta de dizer. Sim. Qual é o seu eixo? Na água, a gente tem muito da neurociência, sem dúvida nenhuma. Agora, não tem como você abandonar o processo psicanalítico, até porque existe um sujeito dentro dessa corporeidade que tem uma história, que tem uma especificidade que você precisa se aprofundar, precisa tocar, precisa se relacionar e precisa conhecer. E nós sabemos até que na própria formação pessoal, e a gente viu isso brilhantemente com a Suzana em alguns cursos, em alguns momentos, o quanto isso explode e quanto isso acontece. Ela até fez um encontro com os nossos alunos, que foi muito interessante, para valorizar isso junto aos nossos alunos. Então, sem dúvida nenhuma, na relação pessoal e na formação corporal, a base psicanalítica não pode ser perdida, não pode ser deixada de lado. Certo. Ok. Só um minutinho. E você citou também o Bauman, que é realmente assim, um contemporâneo incrível, né? E falou também do Morin, né? Que é o exemplo do idoso saudável, né? 100 anos dando esse banho de jovialidade em nós. O que esse homem fala da atualidade, do futuro, o que ele fala do futuro, ele parece um Nostradamus, porque parece que ele está enxergando tudo o que vai acontecer. Então, é impossível eu não reverenciar em todos os estudos até que nós passamos para os nossos alunos, os dois. É a complexidade e a simplicidade, a singularidade do idoso, né, que a gente vem morrendo. Sem dúvida. Bom, gente, estou falando muito, às vezes alguém quer perguntar, fiquem à vontade, porque nós temos mais uns 5 minutos ou 7 por aí, para encerrar o nosso agradecimento. Eu Nivaldo? não quero propriamente perguntar, né, mas parabenizar a instituição Vencer, né, que está aqui representada pela Cacilda e pela Cássia, né? Eu acho importante, né, quando você perguntou sobre as bases teóricas da Cacilda, eu me fixei muito, acho que é aspecto do professor, na matriz curricular, né? É uma matriz curricular ampla e bem sedimentada, né, bem estruturada, que eu vi rapidamente, tive até desejo de ficar olhando um pouquinho mais, mas a gente percebe que é muito bem fundamentada e tem uma base, né, de uma amplitude que atende, né, eu lembro aqui do livro do Násio falando sobre a dor e o amor, onde ele fala exatamente da dor física e da dor psíquica, né? E eu acho que essas coisas estão tão integradas, né, no idoso, sobretudo, né, a dor física e a dor psíquica, né, e acho importante que esse trabalho, né, ele traz uma dinâmica, né, como o Cacilda diz, dinâmica para a vida, né, porque nós sabemos que, olhando para a psicanálise agora, né, eu até falei um dia isso para Cristo, que a questão da pulsão, né? Enquanto há desejo, né, há uma eternidade no sujeito. E se há desejo, há essa eternidade. Então, somos mesmo, não é, beirando aí os perigos da retrogênese, né? Já passamos pela androgênese, mas pulsionalmente, né, eu vejo, né, tanta gente aqui próximo da minha idade também, que estão bastante jovens, né? A exemplo da Cacilda, trabalhando imensamente, todos vocês que estão aqui, que têm uma idade próxima à minha, e que são bastante jovens, né? Estão pulsionalmente jovens,
né? Apesar de a gente saber que a retrogênese é um real irredutível, né? Que está lá, mas que certamente, se a gente cuida desse real irredutível, com trabalhos como você apresentou para a gente aqui, não teremos mais que sofrer tanto do outro lado, né? Do lado pulsional, que para mim isso é fundamental. Eu não vou falar mais, só queria dizer isso e parabenizar a Cacilda e a Cássia, todo o corpo de equipe, de professores maravilhosos desse curso. Parabéns. Obrigada, Nivaldo. Muito obrigada. Eu gostaria também, depois da Nivaldo, né? Eu também não tenho perguntas, Cacilda. Eu só quero te parabenizar, você, Cássia, encantada com esse curso, encantada com essa formação. Que bom que eu faço parte dela. Obrigada pelo convite. E quero te dizer, Cacilda, que toda a sua experiência é um conteúdo teórico. Toda a sua vivência, todo o teu investimento nesse trabalho te faz uma grande teórica da gerontopsicomotricidade. E eu aprendo demais com você, demais. Então, eu quero te agradecer. Estou aqui para te agradecer. Agradecer, Suzana, por poder me proporcionar de eu estar aqui hoje. Aprendi mais um pouco. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Cacilda, obrigadão. Eu quero fazer um último comentário. A ABP me deu a honra de ser uma das pessoas que avaliou a gerontopsicomotricidade como possível formação. E eu conheci o projeto inteiro, né? Nivaldo, peça a Cacilda para te passar esse projeto. É extraordinário, é muito bom, tá? Parabéns, Cássia, parabéns, Cacilda. Obrigada, Suzana, você é uma joia. Não posso deixar de falar também não, né? Estou aqui pinicando. Bom, não vou repetir o que eles já disseram, só vou fazer as palavras que já foram faladas, Cacilda. Parabéns. E queria te falar que achei muito interessante, anotei aqui, juro, aquela frase que você colocou da Fernanda Montenegro. Eu me senti nela. A impressão, né, que tenho é de não ter envelhecido, né? Embora ter me instalado na velhice. Poxa, isso é tudo para nós, para mim principalmente. Essa frase é da Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Sim. Mas no momento eu nem prestei atenção de quem era, mas eu vi que foi no momento que você estava falando mostrando a Fernanda, né? Sim. E eu me senti dentro daquela frase. É tudo eu. Cacilda, obrigada. Parabéns. Obrigada, Capítulo Mineiro, por nos oportunizar ouvir a Cacilda. Um beijo para todos vocês. Eline, eu só queria dar uma última mensagem para encerrar, que é o seguinte: o grande projeto de cada aluno vai ser, e eu quero aqui aproveitar a presença da Cássia, criar dentro da sua região, na sua cidade, no seu espaço, e vai ser o grande desafio, a Academia do Envelhecimento. Então, o curso não para nele. O aluno vai precisar construir conosco para semear pelo Brasil afora. Então, nós vamos exigir isso, que o aluno faça ciência, a publicação de artigo científico, e o desafio dele é que ele seja coordenador de uma academia do envelhecimento. Ótimo, fantástico, fantástico. Tá? Obrigada, pessoal. Eu amei estar com vocês e espero um dia poder abraçá-los o mais rapidamente, porque eu não aguento mais estar aqui. Exato. Eu acho que eu posso agradecer a todos vocês Não deu para te escutar. Fabiane, pode repetir? Eu ganhei abraço de todos pela ler e eu estar.
Sim. Que eu ganhei abraço antes de você todos. Semana. Ficou um pouquinho difícil de te escutar. Não sei se você está com o microfone muito perto da boca. Afasta um pouquinho. Talvez se ela Pode? digitar no bate-papo. Ou digita para nós também. Tá fechado o microfone dela. Tá. Fred, você pode abrir aí? Eu não consigo aqui. Eu tô aqui, ó, pronto. Foi só uma brincadeira. Eu falei de todos. Que é para paz. Continua cortando. Tá? É o microfone dela. Continua cortando. Mas a gente agradece você estar aqui conosco, muito obrigado. Desculpa o atraso, mas é difícil falar pouco do idoso. Idoso tem muita história, tem muito álbum de fotografia. Muita história. Eu estou lembrando aqui de uma frase também que outro dia eu vi. A velhice é inevitável. Ser velho é uma opção. Verdade. É bom. Nós somos experientes, é clássico. Sim. Quando eu perguntei da sua base teórica, que isso me preocupa muito, é justamente no sentido da pesquisa. Sim, né? Isso é fundamental. E eu, graças a Deus, tenho já 2 revistas disponíveis para nós, a revista do Miguel Salsana, a revista do José Ángel, lá na Espanha, prontinha, esperando o artigo dos nossos alunos, e fora isso, o desafio. Nós vamos apresentar aos alunos isso. Eles vão ser obrigatoriamente intimados a criar a Academia do Envelhecimento na sua região. Excelente. Entendi a Fabiane. É que eu estou indo para Fortaleza e ela disse que ela vai receber um abraço pessoalmente meu. Obrigada, minha querida. É que eu vou para o congresso agora no sábado. Que bom, eu vou ficar muito feliz de te ver. Muito obrigada, tá? Obrigado mesmo. Pessoal, gente, vocês são muito amados. Muito obrigado por todo esse carinho e que eu possa ter contribuído um pouquinho para o envelhecimento de cada um. Bastante. Um beijo. Muito obrigada. Muito protegidos, tá? Obrigada. Amém. Você também. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, viu? Um abraço a todos. Não se esqueçam que no dia 22, depois do feriado do dia 15, é o Daniel Belchmol que vai apresentar a formação, e depois, no dia 29, Elaine Thiers. Muito bom. Tá? Contamos com vocês. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. 2, 3.